Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o primeiro vídeo do ano de 2019 e já começamos o ano com um vídeo um pouquinho difícil de gravar, assim, eu tô sentindo, sabe, um nozinho na garganta porque eu nunca conversei, eu acho, com ninguém sobre o assunto, a não ser com a minha psicóloga, né? E é difícil, ainda mais vir gravar aqui, contar pra todo mundo, deixar um vídeo disponível. Mas a minha intenção é tentar te ajudar de alguma forma. A minha intenção é me ajudar. Esse vai ser um vídeo de superação, com certeza. Eu desejo que esse canal, pro ano de 2019, seja o canal da superação, onde eu consiga superar muitos dos meus medos e talvez consiga te ajudar a superar os seus medos, superar né, as coisas que a gente acaba traumatizando e passando, enfim. Eu vou contar pra vocês hoje a minha história com a anorexia, mas antes de mais nada eu queria te contar uma coisa. Pessoas gordas podem sim ter anorexia. A gente geralmente percebe, ou enfim, quando a pessoa está extremamente magra, quando a pessoa já está ali num estágio da doença que acaba levando ela muitas vezes para um beco sem saída, sabe? Acaba levando ela muitas vezes para a morte. Essa é uma doença que talvez as pessoas se preocupem somente quando verem que a pessoa está realmente desmaiando, está realmente muito magra. No sentido de muito magra que eu me refiro, é muito abaixo do peso, e acaba não vendo no decorrer da situação. Eu sempre tive problema com alimentação. Isso não é novidade para vocês aqui no canal. A maioria dos meus vídeos são relacionados a isso, mas eu sempre tive problema com alimentação, desde tipo de 10 anos de idade até antes. Eu sempre fui uma criança que comeu muito bem, mas eu tive na minha primeira e segunda infância, não sei, lá pelos 5, 6 anos, tive uma fase onde eu não me alimentava, onde eu aprendi a ficar sem comer. E eu me lembro, tem alguns flashes, assim, não me lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu aprendi a ficar sem comer no sentido de fazer a minha mãe fazer pra mim comer só batata frita e nega maluca. Então, já nessa infância, eu consegui criar na minha cabeça um mecanismo de ficar sem comer pra pressionar a minha mãe fazer batata frita e nega maluca. A minha mãe acabava muitas vezes caindo na minha e me alimentando só de besteiras, porque era a única coisa que eu comia, ou eu comia aquilo ali ou eu não comia. E acabou que uma pessoa muito amada por mim, muito querida, que era a vizinha onde eu morava, lá em Lages, né, aqui em Santa Catarina, eu acabava indo passar períodos na casa dela, porque a minha mãe trabalhava fora. No período que eu passava lá, as outras crianças comiam feijão com arroz e carne, e eu me alimentava junto com as outras crianças, os outros filhos dela. Então eu era contagiada, assim, eu via as outras crianças comendo e também comia. Então isso acabou não digo assim salvando, mas acabou me tirando essa questão de ficar sem comer na primeira infância. Eu me lembro muito pouco dessa época, mas é bom eu contar pra vocês desde o início pra vocês entenderem tudo. Depois, eu comia normalmente, não sei dizer se eu comia até mais da quantidade ideal para uma criança da minha idade, mas eu lembro que em casa, muitas vezes, eu tava comendo e a minha mãe, ela falava pra mim parar de comer no meio das refeições. Você tá comendo demais, ou você tá comendo de novo. E eu não julgo nem ela e nem as outras pessoas que estão ao redor, porque isso é uma contaminação, isso é uma doença social, pressionar as pessoas a comerem menos ou pararem de comer.
Então eu também não julgo a minha mãe, a minha intenção não é julgar a minha mãe. Então muitas vezes eu tava comendo, ou eu, tipo, ia comer de noite, alguma coisa assim, e a minha mãe falava pra mim parar de comer, porque senão eu não ia passar na porta, porque senão eu ia ficar gorda, todas aquelas, né, histórias que a gente é acostumado a escutar. E eu sempre tive de mim uma visão de gorda, eu nunca tive em mim, nem quando eu tava mais magra, uma visão de uma pessoa magra. Nunca passou pela minha cabeça que eu era magra. E aí, tendo em vista isso, essa situação que eu passava, eu pensava, eu vou sim parar de comer. Eu vou porque se eu não quero passar, eu quero passar na porta, eu não quero deixar de passar na porta. E aí eu conseguia ficar, tipo assim, 1 dia, 2 dias sem comer, mas não conseguia ficar muitos dias sem comer. Eu acabava voltando a comer. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar. E eu lembro que o meu pensamento em começar a trabalhar, e foi o que aconteceu, era o seguinte: eu vou começar a trabalhar e todo o meu dinheiro eu vou investir em academia, em médico, em remédios para emagrecer, em coisas que me façam ficar e permanecer magra. Indiferente do que eram essas coisas, indiferente se fazia bem ou mal para a saúde. O meu foco era sempre ser magra, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar no primeiro ou no segundo mês, eu comecei num médico, que ele atende aqui na minha cidade, na minha região, na verdade, juntamente com a minha mãe também fazia tratamento com esse médico, e o médico me receitou vários remédios para emagrecimento, redutores de ansiolíticos, eu tomava remédios fortes, tarja preta para emagrecer e tudo mais, e aquilo pra mim foi perfeição. Eu cheguei no que eu queria, porque os remédios me ajudavam a inibir o apetite, não retirava totalmente, mas tipo, dava uma ajuda, e o meu psicológico, como ele estava 100% voltado pro emagrecimento, também, entre aspas, acabou ajudando a agravar um pouco mais essa questão da anorexia. Então eu passava dias sem comer, eu não tinha dentro de casa uma visão sobre isso, né? Tipo, não tinha pessoas que me vissem sem comer um dia inteiro. Por quê? Porque eu passava o dia inteiro fora, trabalhando, e à noite eu ia pra escola. Então, assim, eu passava muito pouco tempo com os meus pais, e acabava que também, tipo, as pessoas não me observavam. E, como eu falei, as pessoas custam a observar pessoas gordas quando estão entrando na anorexia. Costumam ver somente quando a pessoa está mais magra. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ficar dias sem comer. Muitas vezes eu vinha pra casa na hora do almoço, não comia. Muitas vezes não, eu não comia. Passava semanas sem comer, às vezes ia comer só no final de semana. E aí que começou a pegar um negócio, eu comecei a ter gastrite. Então o que acontecia? Quando eu comia, eu sentia dor de estômago. E eu sempre fui muito do café, imagina, o café é uma coisa forte que já no normal pode desencadear uma gastrite. Então, quando eu comia, eu me alimentava de café com leite e bolacha de água e sal, sabe aquelas bolacha cream cracker, aquelas tipo quadradinha de água e sal? Era essa que eu me alimentava. Então, eu não comia, e quando eu comia era isso, era café e esse tipo de bolacha. E foi muito tempo, nessa época que eu comecei a trabalhar, que eu tava muito determinada em emagrecer, foi muito tempo, tipo 1 ano inteiro, assim, que eu passei nessa situação, e toda vez que eu ia no médico eu tinha emagrecido mais, e tava feliz e tudo mais, e tava surtindo efeito. Cheguei a usar uma calça que era desse tamanho, emagreci, eu ia pra escola, todo mundo me elogiava, as pessoas elogiavam muito meu emagrecimento. Diziam, meu Deus, Camila, como você está linda, como o seu corpo tá bonito, sabe? Então isso acabava me impulsionando a ficar mais sem comer, porque conforme eu ia emagrecendo, as pessoas me elogiavam, né? Mal
elas sabiam que o fato de eu estar emagrecendo ia desencadear coisas pro resto da minha vida. Mas tudo bem, as pessoas não têm noção muitas vezes do que elas falam, e eu hoje tenho esse conhecimento. E aí, com todos esses elogios, eu acabei continuando a ficar sem comer. Quando comia, passava mal, daí me dava, tipo assim, eu tô comendo, eu tô passando mal, porque o que acontece? O que aconteceu comigo? Primeiro momento, quando eu parei de comer, é claro que o remédio ajuda, né, um remédio pra tirar a fome, mas eu sentia muita fome quando eu começava a ficar sem comer. Depois de um tempo eu não sentia mais fome. Depois de um tempo eu poderia passar longos períodos sem comer e não sentia mais fome. E quando comia, doía o estômago. Então pra que eu ia comer se estava me fazendo mal? E foi assim por muito e muito tempo. Aí eu comecei a namorar, eu conheci o Rodrigo, e desde que a gente começou a namorar, ele achava muito estranho o fato de eu comer muito pouco ou ficar longos períodos sem comer, porque a família dele sempre foi uma família de pessoas que não tem restrições alimentares, sabe? O meio que ele vivia era totalmente diferente do meu. Ele não tinha, assim, uma restrição alimentar, os pais dele não tinham esse sistema. Então ele começou a achar muito estranho o fato de eu ficar sem comer, e a minha oscilação de humor. E eu acabava, por estar namorando, acabava muitas vezes passando mais tempo com ele também do que com a minha família. E assim, ele foi a pessoa que me ajudou muito a parar com isso e a voltar a me alimentar de fato. Porque eu ia final de semana pra casa dele, e na casa dele tinha comida, na casa dele tinha carne, na casa dele tinha almoço, assim. Não que na minha casa não tivesse, mas enfim, eu tava lá. E aí ele começava a me impulsionar a comer, vamos comer e tal. E aí eu dei uma parada eu parei com os remédios também nessa época, quando eu comecei a namorar com ele, né? Depois de muito tempo tomando remédio, eu parei, porque eu tinha muita crise histérica, assim, de choro, muita crise. É claro, né, gente, a pessoa que não come ainda toma remédio tarja preta pra inibir o apetite com a intenção de emagrecer. Então é claro que eu já tinha problemas aí psicológicos, e ele disse: não, esses remédios estão te fazendo mal, esses remédios para emagrecer você vai parar e você vai tentar ficar sem. Enfim, ele foi colocando isso na minha cabeça e foi me ajudando nesse sentido. E aí eu parei com os remédios para emagrecer e comecei a voltar aos poucos a comer. Eu tô abrindo aqui o meu coração e contando pra vocês as minhas verdades. E você, já se inscreveu no canal? Deixa o seu like aí, clique no gostei, não custa nada. Eu creio que não tem uma cura pra anorexia ou doenças nesse sentido. O que a gente pode fazer é tentar controlar a situação. Hoje, o que me dá um gatilho muito grande, uma vontade muito grande de voltar a parar de comer, é subir na balança. Então, eu não, por esse motivo, eu não me peso mais. Quando eu vou no médico, eu peço pra eles pesarem e não me contarem o peso. Eu não gosto de saber qual é o meu peso, porque no passado, indiferente do peso que eu tinha, eu ficava noiada com isso e ficava sem comer. Mesmo quando eu tava, tipo, com 49 quilos, eu ficava, assim, peso 50 quilos, não, eu preciso emagrecer mais, chegando no 45. Então, pra mim, nunca estava bom. E subir na balança e saber o peso é algo que me dá um gatilho imediato. Indiferente do momento que eu esteja psicologicamente. Se eu tô forte hoje psicologicamente, depois de muito entendimento, muita pesquisa, muito estudo sobre o assunto, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei que eu preciso melhorar em relação a isso, que eu preciso superar,
mas é um caminho muito árduo, gente, é muito difícil, por isso que eu não me peso. Eu não sei hoje qual é o meu peso, não me peso mais. Tive uma dificuldade muito grande quando eu fiz a cirurgia bariátrica, uma vontade enorme de ficar sem comer. Várias vezes na minha vida eu tenho vontade de ficar novamente sem comer. E depois da cirurgia bariátrica não foi diferente. Eu pensei muitas vezes em cortar 100% a minha alimentação, para que eu visse aquele efeito mais rápido, aquele efeito de emagrecimento, para que eu recebesse novamente elogios das pessoas, porque pra mim era o céu receber o elogio de alguém dizendo que eu estava mais magra, quando eu estava na verdade doente. E só que graças a Deus, graças às pessoas agora que estão ao meu redor, graças ao Rodrigo, enfim, graças ao médico que me orientou muito nesse sentido, eu não parei de comer. Eu fiz toda a dieta líquida, dieta pastosa, alimentação, começando novamente a introdução alimentar como se fosse uma criança de pouquinho em pouquinho, mas eu não fiquei sem comer. Por isso eu volto a falar para vocês da importância do empoderamento feminino, a importância do feminismo, porque isso tem salvado a minha vida. Ler sobre empoderamento, cada vez mais me sentir mais feminista, ser uma pessoa mais empoderada tem salvado a minha vida. Tem salvado a minha vida de uma doença, de vários traumas psicológicos, do desprendimento de várias coisas, várias verdades da sociedade que pra mim não são mais verdade. Então, eu queria ressaltar aqui a importância do empoderamento feminino. Se você se ama do jeito que você é, se você ama o seu corpo, se você ama a forma com que você se vê no espelho, você não entra nesse tipo de doença. A gente entra nesse tipo de doença quando a gente não gosta da gente mesmo. Quando a gente olha no espelho e a gente não se ama, a gente não se dá valor. É por isso que a gente entra nesse tipo de doença, cria esse tipo de coisa pra nossa vida. Se você sente que você tá entrando em uma dessas armadilhas da sociedade, se você sente que você passa muito tempo sem comer, ou enfim, na tentativa de tentar emagrecer, procure um profissional. Isso sim é uma doença, é sério, pode causar morte, pode levar à morte de uma pessoa, é muito sério mesmo, procure ajuda. Por favor, pessoal, se inscrevam no meu canal se vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Eu não trago nada mais do que a minha experiência de vida, e eu espero que realmente ajude quem tá me assistindo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!